pessoal, sou Paula Montalvão da Emotion Educação Socioemocional. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar a Érica, uma das nossas alunas do curso Babás Empoderadas. E Érica, me conta um pouquinho sobre você, né? Qual a sua idade, o que você exerce como profissão, para o pessoal da telinha te conhecer melhor. Oi, boa tarde, eu sou a Érica, eu tenho 26 anos, sou mãe, babá. E tem quantos anos de experiência? Tenho 5 anos de experiência já como babá. Ótimo. E nesse processo, você cuidou de crianças de que faixa etária? A primeira criança que eu cuidei, ela tinha 1 ano e 4 meses, aí depois foi para 1 ano e agora o Bentinho, que tem 7 meses. Certo. E o seu filhinho tem quantos anos? 2 anos. 2 anos. Olha só, gente. Então percebe que o curso, ele não apenas trabalha com cuidadores, mas trabalha também no aspecto materno, né? Onde a gente fala sobre família e trata sobre família. Érica, e no curso, assim, antes de você começar, qual que era a sua expectativa? Que eu ia aprender mesmo só sobre, como se fala? Como ensinar o bebê quando o bebê engasgar, tipo, primeiros socorros. Você pensou que era só isso? Só isso. Que foi o que a Ana me falou, que eu pensei que era só isso. Só que depois eu vi que não, que era uma coisa bem mais profunda. Sim. Pessoal, a Ana Gabriela, né, é a gestora, que na verdade trabalha diretamente com ela, né? É a mãe do Bento, que é o bebê que você cuida, não é isso? E aí a Ana falou que era só os primeiros socorros aí início, então você pensou que era só isso e pronto. Isso. Agora você pode dizer um pouquinho, assim, se essa era a sua expectativa, o que então foi a realidade desse curso? Que não foi só isso, que eu aprendi várias outras coisas, que tem muito conteúdo e a gente aprende mais a profundo, né? O que a criança sente, o que você deve fazer com a criança, coisas que você não sabe ainda. Você pode citar um exemplo, uma coisa que te marcou muito dentro do curso, que você gostaria de citar para o pessoal? Foi sobre o Gente, quando se fala de fezes, não precisa ter vergonha como a Érica. Foi cocô, porque, tipo, quando às vezes, por exemplo, meu filho fazia cocô, eu não falava pra ele, dá tchau pro cocô, que bom que você fez isso. A gente sempre reage de outro modo, né? Qual que era o outro modo que você fazia? Que fedido! Que nojo, né? Que nojo! Ratozinho, fez um cocôzinho bem fedido. Já hoje, depois que eu fiz o curso, não. Hoje eu sei que é uma coisa que eu tenho que explicar pra ele, que é uma coisa boa pra ele não pensar que ele tá fazendo uma coisinha ruim. Né? Até porque a gente sabe que as fezes é uma produção própria do ser humano, né? Ou melhor, do ser vivo no geral. E aí naquele momento, quando a criança ela espelha o cocô, se você fala, que nojo, né? Você então acaba não elogiando, porque entra-se a fase anal, né? Aí a criança então ela se sente inibida, não é isso, Érica? Era assim que seu filho ficava? Sim. Mais inibido? Mais escondidinho. Hoje não, hoje já pede pra fazer, fala que fez, aí quando ele faz, ele fala tchau, cocô, beijo. Que legal. Porque essa fase anal ela é muito importante. Piaget explica sobre isso, né? E por que a fase anal é importante? Porque quando a gente produz o cocô, eu tô falando de algo que eu estou produzindo, que o meu organismo produz, e se ele espelha e a pessoa fala, que nojo, não presta, quer dizer então que eu produzo não tá legal, não é bom, né? Eu não sou uma pessoa útil. E é interessante que até no nosso próprio curso eu passo aquela música do Seu Cocô, né? Do Cocoricó. E para vocês terem uma noção, vai rodar um pouquinho aqui do vídeo falando sobre a música do Cocoricó, do cocô, porque até o cocô sabe a sua utilidade para o universo, né? E por que não a gente então valorizar o cocô dos nossos filhos no sentido de levantar a autoestima, a autoconfiança deles, né? E fazer com que eles então se sintam valorizados. E isso ajuda até mesmo no desfraude, né, Érica? Isso, ajuda muito. Isso. E, bom, Érica, nesse processo, assim, a gente teve no total aí de 4 participantes, né? E o que você gostou dessa interação em relação ao curso? Gostei que cada um mostrou o jeito
que é o dia a dia, mostrou como que é a pessoa, como que vive no dia a dia. Gostei muito disso e também pelas amizades que a gente acaba fazendo, né? Com certeza, né? Nesse processo da nossa capacitação que fizemos online, as famílias, elas começam a interagir. A mãe que participa do curso, a babá, né? Então, todos nós começamos a nos interagir e a falar mesmo da sua rotina, o que fez de errado naquele dia ou um dia anterior, né? E uma vez que nós somos pais, né, vamos dizer, vivemos a parte parental, né, e somos cuidadores também nesse processo, nós não vamos acertar sempre, né? Como se é cobrado no vestibular. Não é verdade? No vestibular você fala, olha, você tem que acertar tantas questões, né, para você então passar. Isso. Para a graduação, para começar um curso, uma formação. Já na vida, não é assim. A gente vai errar e são muitas vezes, né, Érica? Isso mesmo. Em que situação que você viu que você estava errando como mãe, além desse fato que você citou, e que você falou, olha, eu preciso mudar também nesse aspecto que eu acho que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do meu filho e também como cuidadora? Em questão de... por exemplo, falar não, como você citou lá, que é tipo assim, a gente pensa que a criança já entende o não assim de primeira, sendo que não é, que você tem que aprender, ter um certo tempo para falar um não para ela. E isso me marcou muito, porque hoje, quando o Arthur vai, por exemplo, alguma coisa perigosa, como a tomada, né? Tomada. E eu sempre lembro de não falar, não, mexe aí. Gritar também é uma coisa assim que eu fazia muito, por exemplo, ainda mais com ele, né? Porque como babá, não, mas com meu filho, sim, porque às vezes eu chego bem carregada em casa. Cansada, né? Acabo descontando no coitado que ele não tem culpa. Então, pra mim, isso foi muito importante. Okay. A questão do não, de aprender a falar com ele, explicar um não de um jeito diferente. Quando a gente fala o não, né? Nós somos habituados, não para isso, não para aquilo. Só que para a criança é muito difícil essa compreensão de fato, não é? E o que a gente tenta fazer? A gente tenta ensinar a criança mostrando as suas consequências, né? Então, vai enfiar o dedo na tomada? Se você enfiar o dedo na tomada, vai machucar. Vai fazer dodói, é a linguagem da criança, dodói. Então, se ela machucou, se ela já caiu, já fez um raladinho, ela vai entender que aquilo ali não é legal. Não é verdade? Então, por isso que é a importância da gente poder direcionar a fala de uma outra maneira. Mas é claro que o não um dia vai chegar na vida dessa criança. Né? Seja por nós pais, ou pelos avós, pelos tios, ou até mesmo pela professora na sala de aula, né? Não bate no coleguinha. E aí ele vai até espantar. Nossa, mas por que lá em casa não se usa o não? Nem sei o que é não, mas aqui na escola se usa. Ele pode até espantar, chorar, sentir agredido por isso, mas é um processo que a vida vai oferecer, é o não. Contudo, quando a gente já trabalha pequenininho, mostrando mais o lado das consequências e como a criança ela vai pensar antes de agir, é muito melhor do que você falar apenas o não e pronto, acabou. Por isso que esse momento de não falar não e explicar o que vai acontecer, as suas consequências, faz a criança refletir exatamente sobre como ela pode agir da melhor maneira, né? Sem se machucar, se prevenindo, até porque o medo é algo saudável, não é, Érica? O que você entendeu, então? Vamos fazer aqui, gente, uma liçãozinha, rapidinho, hein? O que você entendeu quando a gente falou sobre inteligência emocional infantil, sobre a questão do medo? Tipo, você diz como... é uma emoção, fato, né? É uma emoção primária da criança. Mas como que você aprendeu sobre o medo? A gente tem que introduzir o medo na criança? Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Sim, é porque às vezes tem muitas coisas perigosas que eu acho que a gente tem que ter um limite ali, até onde a criança vai. E o não, porque às vezes ela fica traumatizada, né?
quando você coloca muito medo, por exemplo, a criança tá ali no quarto escuro, aí você fica falando assim, se você não fazer isso, eu vou te colocar naquele quarto escuro. Isso eu acho que já não é legal, porque ela acaba ficando bem traumatizada. Isso. Então, o que é importante, né? O medo em si, ele pode ser um fator de proteção, como você disse, e pode ser um fator de bloqueio também, né? Então, dentro do nosso curso sobre cuidadores no geral, a gente fala dessa área, assim, sobre as emoções primárias, e o medo é uma delas. E se você sabe usar o medo a favor, no sentido de não bloquear, mas sim proteger a sua criança, ótimo, maravilha. Então, por exemplo, a tomada faz dodói. Isso é um medo que protege. Isso. Né? Então, se você pular aqui dessa sacada, vamos dar um exemplo, quem mora em apartamento, em sobrado, né? Isso. Vai cair e olha, mamãe e papai nunca mais vai ter você aqui do meu lado. Vai acontecer algo que a mamãe não quer, você vai morrer, né? E talvez a morte ainda não seja algo concreto na vida daquela criança, porque ela nunca passou por uma perca, né? Mas ela pelo menos vai entender exato que é uma proteção. A mãe está falando aquilo com uma forma de proteção, né? Isso mesmo. E ótimo, bacana. E assim, no contexto geral, com o Bento, eu tô pondo em prática as coisas que você falou lá mesmo, tipo questão do banho, pra ser mais divertido, pra ele não ter aquele medo também, igual a filha da... Esqueci o nome dela. Da Diane, né? Dos brinquedinhos, com livrinho, cantar, brincar. E conversar mais com ele também, sabe? Tipo, com o Bento, tem muitas coisas que eu ainda não tô fazendo ainda. Mas daqui pra frente, nós vamos fazendo aí as coisas aos poucos. Érica, e me tira uma dúvida. Você tem um filhinho, o Arthur, de 2 anos, né? Já cuidou de crianças de 1 ano e 4 meses, ou seja, já passou daquela fase de bem bebezinho, né? E o Bento hoje é um bebê, não é isso? Que tá entre. A gente começou o curso, você estava com 6 meses. Era com 6 meses, né? Agora tá com 7. Isso. E aí, nesse processo, eu queria saber de você assim: o que você pode absorver da nossa capacitação e tá aplicando no convívio com o Bento? Porque, querendo ou não, a criança, à medida que vai crescendo, a gente vai esquecendo alguns hábitos, algumas rotinas que a gente fazia, né? Que era normal pra gente, ou que a gente fez com os nossos filhos e às vezes gostaria de aprimorar, né, como cuidadora. Então, teria alguma coisa que você poderia falar pra gente hoje? Uai, a questão com o Bento é mais assim, a rotininha dele, que eu sempre tô fazendo com ele agora, que você também citou no curso, né? Que ali a gente até fazia já antes, que a Ana, que a mãe dele já tinha uma rotininha, mas é uma coisa assim que eu acho bem interessante, porque a partir do momento, às vezes, quando ele sai da rotina, eu acho que ele fica bem irritadinho. Mas quando segue tudo certinho, eu acho que ele fica bem calminho, fica bem alegrinho. Questão também do banho, que ele gosta muito, não fica com aquele medo. Eu tento o máximo ler livrinhos, cantar, para ser um momento gostoso e divertido. Bacana, olha só, gente. E o Bento agora tá se aproveitando, né, de todo o conhecimento que a babá Érica hoje tem. E isso é muito importante. A gente também passou por um momento dentro da capacitação sobre brincadeiras com propósito, né, onde cada faixa etária, compartilhei um e-book, cada faixa etária ela teve, então a criança vai desenvolvendo. Teve alguma dessas brincadeiras que você realizou com ele? A questão do andar, por exemplo, né? A brincadeira do caminhar, porque ele agora eu acho que tá engateando, né? O processo do engatear. Ele tá começando já a engatear. Às vezes eu pego brinquedos, coloco bem distante e faço com que ele consiga engatear até ele conseguir pegar. Perfeito, isso é uma brincadeira com propósito, né? A questão de texturas. Também, agora ele tá começando a sentir as coisas nos livrinhos. Tem uns livrinhos bem educativos que a Ana comprou esses dias que eu achei bem interessante, que ele tá descobrindo as cores praticamente, assim, o sentir das coisas, sabe? A textura, a textura. Né? Isso é muito importante. É uma faixa etária onde existem muitas descobertas, né? E dentro dessas descobertas, elas precisam ser estimuladas. Não é só colocar a criança no chão, né? E falar assim, eu vou ali fazer alguma coisa. Exatamente. E a criança vai mexendo em tudo para ela se descobrir no mundo. Não. Você tem que levar um propósito, uma brincadeira, né? Então, seja por um livrinho que já tem as texturas específicas, áspero, mole, gelado, e assim vai.
sai macio, para a criança poder se descobrir no mundo. Então existem propósitos, leituras de livros, por exemplo, que a Érica acabou de dizer, essa questão das cores. Então você já vai apresentando as cores para o bebezinho, amarelo, vermelho, e se ainda assim, né, por que não estimular para o inglês? Não é? Você está falando, apresentando português, as cores em português, e por que não estimular também para o inglês? Não é verdade? Então tudo isso é fantástico para a criança, e o adulto em si, ele também não fica só aquele cuidador que fala assim, eu dou o banho, eu dou a comidinha, eu simplesmente passeio de carrinho e ponho para dormir e acabou. Não. O cuidador, ele tá muito mais do que, né, só esses cuidados e higiene básica. Ele tá muito além. E sabemos também, né, Érica, que dentro da capacitação a gente trabalha sobre regras, condutas, questão éticas dentro do local de trabalho, né? Porque uma vez também que o profissional, ele não sabe se portar dentro do local de trabalho, por mais que ele saiba ter o cuidado e até ame cuidar da criança, mas não sabe se portar, não resolve. Né? Com certeza o patrão, o gestor ali não vai se agradar da postura, né, daquela pessoa, e vai com certeza logo passar uma carta de demissão. Exatamente. Então a gente tem que saber se portar, tem que saber se colocar nas circunstâncias que está sendo vivenciado dentro da família, né? Então tudo isso é importante para esse processo, ok? Ok. Érica, eu quero muito te agradecer. Se você fosse hoje indicar de 0 a 10, olha só, gente, eu pressionando a Érica, essa capacitação para alguém, você colocaria que nota para você indicar para alguém? 10, Uau. De olhos fechados, porque é uma coisa que é um conhecimento para a vida toda, né? Você nunca vai esquecer, tanto como mãe, como cuidadora, e o importante é porque você descobre muitas coisas que eu, como mãe, por exemplo, não sabia. E com o curso foi, nossa Deus, eu tava cega praticamente para muitas coisas. E acabei descobrindo e aprendendo, e vou fazer tudo que aprendi lá. Ok. Gente, então essa é a nossa querida Érica. Faça como ela, participe da nossa capacitação Babás Empoderadas. E, por favor, gostou do vídeo? Dá um like, inscreva-se no nosso canal, e ainda assim, tem algum comentário a fazer? Deixa aqui, estaremos à disposição sempre para estar respondendo. E o melhor de tudo, se você tiver algum tema, alguma temática que seja importante para esse processo de conhecimento sobre criança, formação e desenvolvimento infantil, estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau!